Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer um resumo do início da cinemática escalar, ou seja, os conceitos iniciais, deslocamento escalar e velocidade escalar média. Tá? Lembrando que é um resumo, é importante que você também complemente seus estudos com as anotações de aula, o livro, né, com os textos do livro, com os roteiros, tá bom? Então, para a gente começar, vamos diferenciar movimento e repouso. Lembra que sempre são dois conceitos relativos. Eu só consigo afirmar se um corpo está em movimento ou em repouso quando eu adoto um referencial. Referencial é esse corpo que a gente adota para fazer a observação, tá bom? Repouso é se a posição de quem eu estou estudando em relação a esse referencial se mantém inalterada, se mantém constante, e movimento é quando a posição varia. Importante que você lembre que um corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro. Não existe nem movimento absoluto e nem repouso absoluto, ou seja, para qualquer referencial. Ponto material e corpo extenso, a gente, na cinemática escalar, estuda os pontos materiais, ou seja, corpos cujas dimensões são desprezíveis em relação à situação que você está estudando. E um corpo extenso é quando as dimensões não podem ser desprezadas e devem ser consideradas. A gente estuda, então, esse movimento dos pontos materiais em trajetórias conhecidas e orientadas. Vamos lembrar que a trajetória de um corpo é o conjunto de posições ou conjunto de pontos nos quais um corpo pode se movimentar. E essa orientação da trajetória determina em qual sentido as placas crescem, os espaços crescem. Eu já estou antecipando o conceito de espaço, mas é importante para você entender o que significa a orientação da trajetória. E vamos falar sobre ele, né? Espaço que a gente representa pela letra S. Então aqui vai a nossa primeira grandeza numérica, né? O espaço de um corpo, ele revela a localização espacial, onde esse corpo se encontra. Eu sempre gosto de falar isso, né? Espaço S é a resposta para a pergunta onde o corpo se encontra, beleza? Pode ser positivo ou negativo, dependendo de qual lado da trajetória e especialmente comparando com a origem dessa trajetória. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Imagina que essa trajetória seja vertical, ou seja, o corpo se movimenta na direção vertical, e que para cima os espaços são crescentes. Eu coloco a origem em uma determinada posição, e aí, se esse lugar é o espaço SA e SB, SA está na região dos espaços positivos e SB está na região dos espaços negativos. E evidentemente que se esse ponto estivesse a uma distância aqui de 10 metros, aqui seria SA igual a 10 metros. Se aqui fosse uma distância de 8 metros, aqui seria SB igual a menos 8 metros pela posição em relação à orientação da trajetória e à origem. Deslocamento escalar é o primeiro cálculo que a gente vai fazer, né? Então, é uma conta simples que você faz, também é chamado de variação de espaço, né? Pela subtração do espaço final menos o espaço inicial. Sempre essa ordem, pessoal, não pode inverter essa ordem. Não importa se o espaço final é maior, menor ou igual ao inicial, beleza? Não importa o que aconteceu no meio do caminho. Se a pergunta é a respeito do deslocamento escalar, eu só analiso a posição final, o espaço final e a inicial, tá bom? Muito bem. Agora, se eu comparo o deslocamento escalar e distância percorrida, toma cuidado porque quando o movimento muda de sentido no meio do seu desenrolar, o deslocamento escalar não coincide com a distância percorrida ou a distância total percorrida. Imagina esse exemplo, tá? O corpo partiu dessa posição SA. Aí ele avança até uma posição SB, aqui favorável à trajetória, mas ele volta para uma posição SC.
Então, perceba que se eu calcular o deslocamento escalar, eu vou fazer a subtração deste número menos esse. É isso, o deslocamento escalar não leva em consideração o que ocorreu durante o percurso, só o fim e o começo. Mas a distância percorrida eu teria que somar o quanto esse corpo avançou na ida, né? Eu vou chamar aqui de distância DAB, e eu tenho que somar com a distância DBC. Tá? Perceba que em módulo esse número vai ser maior do que o deslocamento escalar. Certo? Muito bem. Agora, a respeito da velocidade escalar média, uma vez que a gente já conhece o conceito de deslocamento escalar, o conceito de velocidade escalar média mostra a taxa de variação desse deslocamento escalar. Né? Aqui introduzindo também o conceito de instante. Ó. Aqui a gente vê o instante t0, a gente costuma usar esse zero para falar da situação inicial, e t1 como um instante posterior. Gente, instante é o que está marcando num relógio, é o que está marcando num cronômetro, tá? É quando alguma coisa aconteceu. Se o espaço fala onde um evento aconteceu, o instante fala quando desse acontecimento. E definição da velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. A respeito de unidades, que sempre é um fator de complicação, né? Eu estou só mostrando para você como é que a gente faz transformação de km por hora para metros por segundo. Mas existe uma regra prática, e a regra prática é essa. Se você tem um número em km por hora e quer obter o valor correspondente em metros por segundo, você vai dividir esse valor por 3,6. Exemplo, 36 km por hora, dividindo por 3,6, equivale a 10 metros por segundo. E o contrário, se você tem um valor em metros por segundo e quer obter em quilômetros por hora, aí você multiplica por 3,6. Tudo bem, gente? Até aqui, vamos. Se você precisar, pausa, né? Anota, você sabe, né? Assistir o vídeo aí de uma forma bem atenta. E só para a gente finalizar, eu resolvi colocar mais um detalhezinho nesse vídeo. Desculpa, tem esse antes, tá? Tem ainda um último, mas aqui eu só quero comparar a velocidade média com instantânea, porque lembra que se eu só mostro essas informações para você, quando eu calculo a velocidade média, eu vou fazer o quê? S, ó, final menos inicial, 220 menos 200, menos 20 dá 200, e ΔT 2 menos 0. Então, essa velocidade é de 100 km por hora. Mas veja que, quando eu calculo a velocidade escalar média, eu estou ignorando o que aconteceu entre esses dois instantes, né? Então, eu não sei se isso aqui dá se isso for, exemplo, um carro numa estrada, né? Não dá para garantir que esse carro sempre desenvolveu a mesma rapidez de 100 km por hora. Né? Pode ser que ele tenha ficado mais lento num trecho, mais rápido no outro. Né? Então, muito, muito cuidado, porque não necessariamente a velocidade média coincide com a instantânea. Lembrando que a velocidade instantânea é aquela registrada pelo velocímetro. A velocidade de um corpo num determinado instante, a rapidez do movimento naquele instante. Beleza? Agora sim, né? Só para a gente lembrar que o módulo dessa velocidade instantânea é a rapidez do movimento, e o sinal fala para onde o corpo se desloca, né? Se a velocidade instantânea for positiva, o movimento ocorre a favor da trajetória, e se ela for negativa, o movimento ocorre contra a trajetória. Por exemplo, ó, corpo se deslocando para a direita, com trajetória orientada para a direita, velocidade escalar instantânea positiva. Se estiver para a esquerda, velocidade instantânea negativa. Muito importante, porque em um momento posterior, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre equações de movimento. E os sinais da velocidade são importantíssimos para que a gente tenha soluções corretas dessas equações. Esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. E esse gráfico tem uma propriedade super especial. Perceba, ó, velocidade inicialmente é constante, depois diminui, depois inverte de sentido, depois... Enfim, tem vários trechos de movimento distintos. Mas se você tirar a área entre essa curva
e o eixo x, essa área coincide numericamente com o deslocamento escalar em módulo. Ou seja, nesse trecho, ó, essa área desse trapézio em módulo é igual ao deslocamento. E como aqui a velocidade é positiva, o ΔS é positivo porque ele está a favor da trajetória. Quando está para baixo do eixo das abscissas, faça o mesmo cálculo, só que lembre que esse ΔS tem que ser negativo porque o movimento ocorre contra a trajetória. Resumidamente, ΔS em módulo, você vai pegar o valor positivo da área 1 e subtrair com o valor da área A2. Essa propriedade é bem importante e você pode usar em qualquer movimento que você quiser. Tá bom? Nosso próximo vídeo vai ser para descrever um dos movimentos particulares que a gente tem na cinemática escalar, que é o movimento uniforme. Bons estudos aí para vocês.